Tema de hoje: 4 solos, uma semente. Numa de suas parábolas, Jesus falou bastante sobre isso. E quando ele foi questionado acerca desta parábola, ele deu algumas respostas interessantes aos seus discípulos. Para a gente começar, eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos em Mateus, capítulo 13. Texto muito conhecido para quem lê Bíblia. Já ouvi vários pregadores pregando sobre este texto, mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela se renova, a gente aprende, a gente suga sempre coisas novas da palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, se porventura alguém está sem Bíblia ao teu lado, se reparta a leitura com ele. Nós usamos aqui a versão NVI da Bíblia, uma versão mais atualizada. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Mateus capítulo 13, se tudo estiver certo aqui. A parábola do semeador, a partir do versículo 1. Diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6, mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60, a 30 por 1. Versículo 9, Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante essa expressão de Jesus, porque todo mundo tem ouvido, só que muita gente não ouve o que é para ser ouvido. Vamos lá. Versículo 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Lembre-se que palavra é uma parábola, é uma história comparativa. Jesus usava essas parábolas de histórias que ele havia visto ou que havia acontecido e citava. Nessas parábolas de Jesus só tem uma que ele dá nome, que é a parábola do rico e Lázaro. As outras parábolas ele sempre diz: havia um certo homem, havia uma certa mulher, havia isso. Então ele para ilustrar as suas ministrações, ele usava essas parábolas, essas comparações. Versículo 11, Jesus responde: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Versículo 12, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 23, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Versículo 14, neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Versículo 15, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Versículo 16, mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Versículo 17, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
Versículo 18: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Versículo 23: finalmente, o que foi semeado em boa terra é este, aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Só até aí. Lucas, ele relatou a mesma história, de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou ler para vocês, Lucas capítulo 8, versículo 9, só o final aqui para a gente comparar. Os discípulos perguntaram para Jesus o que significava aquela parábola. Aí Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas o diabo vem, tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Elas creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom, generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Lucas registrou dessa forma. Jesus citou que tem 4 tipos de solos, de terrenos. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. O primeiro deles é aquele terreno que está à beira do caminho, que é, na visão de Lucas, ele é duro. E esse terreno à beira do caminho, Mateus, que a gente leu, versículo 19, Jesus disse: alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Ele ouve falar de Jesus, ele ouve do reino dos céus, ele chama a atenção dele a palavra que está sendo dita, mas ele não entende. A mente dele parece que é cega, ele não consegue, ou a religião, a religiosidade dele, cega tanto, trava tanto a mente, que ele não consegue entender. E é interessante que essa expressão, estava pesquisando sobre isso, essa expressão entender que Jesus citou aqui, ela vem de uma raiz do grego, a palavra grega suniemi. Aqui no telão você vai ver. O que significa entender segundo o que Jesus quis dizer? É pôr junto mentalmente, é compreender implicitamente, é agir piedosamente, é considerar, é entender, é ser sábio. Isso que Jesus quis dizer, que essa pessoa aqui, ele ouve, mas ele não entende, ele não considera. E Jesus, no outro texto, eu já preguei sobre isso aqui no passado, a arte de considerar. Jesus falou: considere as aves dos céus. Por que Jesus usou essa expressão considerar? Porque se Jesus tivesse falado olhe, era só olhar, a gente olha para as aves, às vezes você olha para uma que te chama a atenção, se olha um pouco mais. Mas Jesus fala o seguinte: considere. O que é considerar? Essa arte de considerar. É você olhar, é saber como o passarinho está vivendo, de que forma que ele conseguiu levar para aquele lugar, montar lá a sua casinha, de que forma que ele está sustentando os seus filhinhos, de que forma que ele voa, de que forma que ele fica esperto. Jesus está falando, considere isso. Então essa expressão que Jesus disse,
a semente, a palavra, ela é semeada, ela é lançada. Mas, como ela cai à beira do caminho, vem os pássaros, pegam, comem, essa expressão que Lucas disse, o diabo vem e arranca do coração, para que ele não entenda, para que ele não considere. Ele ouve a palavra do Evangelho, por exemplo, ele ouve falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é um reino de graça, de glória, de misericórdia, que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus enviou o seu Filho para morrer, para trazer-nos salvação. E ele ouve isso, na hora ele pensa, mas quando ele sai da igreja, ou por exemplo, ele vê isso na televisão, ele ouve isso na rádio, ele pega um folheto, pega uma revista, ele dá uma folheada, ele dá uma lida, mas ele não considera aquilo, ele não para refletir, para comer daquilo, ele só dá uma lida e fala, isso não me interessa, não, isso eu não quero. Às vezes ele vem à igreja, ouve a palavra e fala, é legal o que esse pastor falou, o que esse pregador falou, mas não é comigo, eu estou em outra, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha vida. Jesus falou desse tipo de pessoa, que hoje em dia existe muita gente assim, muita gente que está vivendo nos nossos dias. A gente tem visto que a mensagem está sendo lançada, a semente está sendo lançada. Mas o diabo tem roubado isso. O diabo rouba do coração a semente, ele arranca. Para que a pessoa não se torne um filho de Deus, um servo de Deus, para que ele não tenha salvação. O diabo hoje, ele tem criado, eu já disse isso aqui, repito, o diabo é o maior ilusionista que tem na face desta terra. Ele consegue criar situações que aos olhos humanos parece ser bons, assim como ele fez como Eva. É interessante o texto de Gênesis, que Eva, quando olhou para o fruto, da forma que o diabo tinha falado com ela olhou para o fruto e aquilo chamou a atenção dos olhos dela. Ela viu que aquilo ali ia trazer algo de novo para ela, aquilo ali trouxe para ela, levou ela a refletir, a pensar, e por isso que ela comeu do fruto. O diabo, ele é craque nisso, de iludir as pessoas, de trazer ilusões, seja através do dinheiro, seja através do sexo, seja através das posses, dos bens, enfim, de alguma forma o diabo, ele tenta iludir as pessoas. Aí quando a pessoa ouve uma palavra como essa do Evangelho, que ele precisa tomar um posicionamento na vida dele, que ele precisa mudar de vida, que ele precisa ter um encontro pessoal com Jesus, não com uma religião, mas com Jesus, que ele precisa mudar o seu estilo de vida, que ele precisa viver uma nova vida, que ele precisa reconhecer em Jesus o seu Salvador, que ele precisa reconhecer que ele é pecador também, que ele precisa da graça de Deus. Quando ele ouve isso, o diabo vem e ilude ele, rouba essa semente, trazendo essas ilusões. Não, eu não preciso disso, todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam o homem para Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu tenho o meu Deus, eu tenho a minha religião, então eu não preciso. O diabo arranca isso. É o que mais temos nos nossos dias hoje. E é interessante que quando Jesus falou para os seus discípulos desta parábola, ele disse, o que está acontecendo com essa turma é a mesma coisa que aconteceu na época de Isaías. Que é interessante que Isaías, ele era um servo de Deus, ele era um profeta. Mas do capítulo 1 até o capítulo 6, se eu não me engano, Isaías era um profeta. Ele tinha um primo que era rei, e por ter um primo que era rei, ele tinha alguns privilégios. Aí um dia, ele está lá no seu cantinho, o seu primo tinha sido destituído do reinado, ele estava lá no seu cantinho orando, e aí ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, ele fala, nossa, me permite essa expressão nordestina, eu estou lascado. Porque eu sou um homem de lábios impuros, que estou vendo algo, acho que eu vou morrer. Aí Deus manda o anjo com uma tenaz, toca na boca dele, purifica os seus lábios, ele tem uma visão maravilhosa daquele reino de Deus. Aí Deus, ele pergunta entre si, ele fala assim, a quem enviaremos? Enviaremos para quê? Para falar para o povo que o povo está ouvindo, ou tem ouvidos, mas não está ouvindo.
tem olhos, mas não está vendo. O povo estava distante de Deus. Aí Isaías, ele se propõe e diz o seguinte: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus enviou ele, e ele foi pregar salvação. A partir do capítulo 6, final do 6, começo do 7, ele começa a falar de Jesus que ia ser enviado. Ele fala nas entrelinhas do texto, vários capítulos, ele dá a entender que Jesus ia ser enviado para salvar, para reconciliar o homem com Deus. Mas o povo, naquela época como hoje, eles não queriam ouvir, porque para eles o que valia é o que eles estavam vivendo, distantes de Deus. O povo hoje, do mundo lá fora, e algumas pessoas dentro da igreja, elas vivem distantes de Deus. Por isso que Jesus falou, por mais que você fale a palavra, por mais que você lance a semente do evangelho, do reino de Deus, o diabo sempre vai arrancar essa semente. Então, você que está ouvindo, você que está assistindo, ou ouvindo pela rádio, toma cuidado, porque de repente o teu coração hoje seja esse coração que esteja à beira do caminho, esse coração duro. E Deus, por certo, hoje está querendo transformar o teu coração, tirar essa religiosidade da tua vida e trazer uma mensagem que pode mudar a tua vida para sempre. Abra o teu coração hoje para Jesus, você que está aqui, você que está pela internet. Não deixe a hora que você pisar dali para fora o diabo roubar esta semente. Não deixe o diabo te iludir e falar assim: não, mas eu tenho a minha religião. Não. Saia daqui hoje renovado, revigorado, cheio da presença de Deus dentro do teu coração. Segundo terreno que Jesus fala é o terreno chamado pedregoso, que busquei uma foto que pudesse mostrar isso, e está aqui. Tem uma plantinha que está nela, é um terreno pedregoso. Mateus relatou o seguinte, versículo 20 e 21, já lemos na verdade, mas eu quero repetir. O que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Esse tipo de terreno também, de gente, existe hoje. Aliás, é um dos terrenos que mais tem. Eu me lembro aqui, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de um fato que tivemos aqui na nossa comunidade alguns anos atrás. Alguns anos atrás, no final de um dos cultos, fizemos um apelo aqui, fiz um apelo: quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Na hora, um rapaz que estava no meio do auditório, ele ficou de pé, deu um salto, levantou a mão: eu quero! E veio correndo aqui para frente. Nossa, todo mundo, glória a Deus, aleluia e tal. Oramos com ele, ele falou: glória a Deus, eu quero receber esse Jesus e tal. Não deu 3 meses, as dificuldades da vida, as cobranças das pessoas, as tribulações e tal, sufocaram aquela decisão que ele recebeu com alegria. Mas o tempo passou e hoje nunca mais o vi, pelo que sei, não está diante de Deus, servindo a Deus em alguma igreja. Mateus, ele disse, ou ele citou o que Jesus falou, que esse tipo de terreno pedregoso, quando é lançada uma semente, nasce alguma coisa. Mas com o passar do tempo, como ela não tem raiz, por causa do terreno pedregoso, ela não consegue descer e criar uma raiz, basta um sol quente em cima e aquilo seca. Que geralmente quando se tem raiz, a raiz fincada na terra, a terra mesmo alimenta, os próprios lençóis d'água que existem embaixo da terra, elas molham a terra e a raiz da planta suga aquilo para se alimentar, mesmo tendo um calor muito forte. Agora, como não tem raiz, segundo Jesus falou, esse tipo de terreno pedregoso, ele recebe a palavra, fica feliz, só que começa a aparecer dificuldades e lutas, e ele acaba desistindo. Eu me lembro também, comentei isso ainda ontem, no encontro de homens que tivemos aqui com o irmão, eu dizia para ele, quando eu propus no meu coração, em 2002, orar, em 2000, do ano de 2000 até 2002,
voltei de Israel em 99, em novembro, em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro de 2000, eu propus no meu coração, falei, eu vou começar a orar mais, eu preciso orar mais. Aí eu comecei a ir no Vale da Bênção, orar, eu já conhecia as pessoas de lá, e comecei a ir toda sexta-feira. E eu me lembro que tinha um irmão aqui da nossa comunidade, que ele também queria ir junto, ele falou, pastor, estou contigo nessa, pastor, pastor, tá contigo, pastor. Era carioca ele, né? E, beleza, irmão, vamos juntos. Só que é o seguinte, você sabe que quando começa a orar, o inimigo vem e você tem que perseverar. Não, pastor, estou contigo nesse propósito. Eu fui 2 anos, ele foi 3 meses. 3 meses a situação dele começou a piorar e ele acabou desistindo de orar. Tomara a Deus que hoje ele esteja firme onde ele estiver, lá onde ele mora, servindo ao Senhor, porque eu nunca mais o vi. Mas naquele momento, quando ele começou a perseverar, a mensagem, a chamada da oração, foi legal, não, eu vou, estou junto e tal. Mas na hora de perseverar, na hora de criar raízes, vieram as tribulações, vieram as dificuldades, ele acabou desistindo, como muitos hoje. Quantas pessoas você conhece hoje que estão longe da igreja, longe de Deus, que um dia receberam a palavra com alegria, mas com o passar do tempo, acabou desistindo. Quantos? Várias pessoas hoje estão assim. E o diabo está aí, querendo tragar, querendo destruir o coração das pessoas. Meu conselho para você que está assistindo a gente, ou para você que está aqui nesta manhã, é ouvir a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra e guardar no teu coração. Guardou no teu coração, pratica a palavra. Que quando Jesus terminou o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, quando Jesus terminou o último texto que tem em Mateus 7, eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, está aqui no telão, Mateus 7,14, depois de ter dado vários ensinamentos, Jesus disse o seguinte, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, por quê? Porque tinha os seus alicerces, ela tinha raiz, ela tinha o seu alicerce na rocha. Agora Jesus também falou, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. O que Jesus disse com isso? Meu irmão, Jesus não enganou ninguém, eu já estou cansado de falar isso aqui. Ele está dizendo aqui, aquele que tem a sua vida firmada na rocha, estruturada na rocha, ele vai passar por dificuldades. Virão rios que transbordarão, vão soprar ventos fortes, vai cair chuva forte sobre aquela casa, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas se a gente estiver alicerçado, perseverando, tudo isso que virá sobre nós, a gente vai permanecer firme e o Senhor nos dará a vitória. Por isso que tem uma diferença muito grande de quem ouve a palavra com alegria, recebe e tal, e depois desiste, daqueles que perseveram. Beleza, vamos lá, tem um terceiro terreno, um outro tipo de solo, que Jesus falou que é aquele que foi semeado entre espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Lucas, capítulo 8, versículo 7 que eu li, vai estar aqui no telão, falando do mesmo texto. Jesus disse, e outra caiu na visão de Lucas, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. O que Jesus quis dizer com isso? Tem gente que recebe a palavra. Ele recebe a palavra e ele fala, glória a Deus, agora eu vou servir ao Senhor. Mas as questões da vida começam a bater de frente com ele. Quem não gostaria de ter um bom carro? Quem gosta de andar de carro velho, pau velho aqui? Ninguém. Mas se você tem um carrinho aí usado, Deus te abençoe, glória a Deus. Cuide dele, ser fiel no pouco, que um dia, quem sabe, Deus possa te dar mais.
Não viva em função disso. Trabalhe honestamente. Se você tiver condição, compre. Não faça como muitos por aí, em várias igrejas que tem por aí. O cara fala, Deus me abençoou e eu comprei um carro zero. Esse irmão mesmo que eu citei há pouco aqui, ele também foi para uma outra igreja, e nessa outra igreja, trouxeram para ele a seguinte mensagem: você precisa ter um carro zero, porque Deus te colocou como cabeça, e não como cauda. Aí ele glória a Deus, aleluia. Aí ele foi comprar um carro zero, carnezinho de 60 parcelas, parecia uma Bíblia. Aí nessa igreja falaram para ele o seguinte: vou fazer um desafio para você, vou te lançar um desafio. Dá o dízimo com cheque pré-datado. 3 meses, 4 meses, 6 meses. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu não sei. Mas como o zoião cresce, eu vou dar. Aí ele deu com os burros na água lá, passou um tempo, ele voltou aqui para a igreja, antes de ir embora para outro estado. Aí ele voltou aqui e falou, pastor, tal, estive lá, aconteceu isso, aquilo outro, tal, mas eu estou no propósito, pastor, estou no propósito, porque sabe aquelas pessoas que não têm raiz? Sabe aquelas pessoas que ele recebe a palavra, mas ele não acredita, ele fica iludido com as coisas desse mundo, ele quer ter as coisas do mundo? Aí ele fica iludido, ele chegou e falou, pastor, eu estou no propósito, tal, eu estava lá, mas agora eu voltei, eu estou no propósito, eu vou dar um cheque aí do meu dízimo, eu não recebi ainda, mas vou dar um cheque para 30 dias, pastor, pela fé. Eu falei para ele, irmão, não precisa, trabalhe, receba o teu salário e depois, se você quiser, você entregue o seu dízimo. Não precisa. Pastor, mas é fé, irmão, isso não é fé. Isso aí são coisas que as pessoas colocaram na tua cabeça. Para com isso, irmão. Não, pastor, mas eu estou no propósito, irmão. Tá bom, faz o que você quiser. E ele deu o cheque pré-datado. 30 dias depois, a tesouraria aqui da igreja depositou o cheque, foi devolvido uma vez. A gente não depositou a segunda vez para não prejudicar. Mas até hoje o cheque está perdido por aí em algum lugar. Porque as pessoas são que nem essas. Ela recebe a palavra, mas os espinhos aqui que Lucas citou, e Mateus disse o seguinte, essa preocupação da vida, de ter as coisas, de conquistar, porque hoje nas igrejas você tem que conquistar, você tem que ter, você tem que ser, você é meu e tal. Acontece o que Jesus está falando. Interessante que Jesus citou e Mateus registrou, que o engano das riquezas sufoca a palavra. A palavra de Deus, ela fica sufocada dentro do coração de muita gente, porque as preocupações da vida, a axologia, aquele negócio de eu acho que eu não preciso ir sempre na igreja, eu acho que eu não preciso ofertar, dizimar, eu acho que eu não preciso orar tanto, eu acho que eu posso praticar sexo antes de casar, porque não tem nada a ver, eu acho, essa axologia que tem hoje, que a gente estudou domingo passado, tem levado muitas pessoas a viver o que Jesus está falando. Ele recebeu uma semente, a semente de palavra, de verdade, de vida, mas as coisas da vida, as preocupações, os desejos e tal, sufocam a palavra. E torna essa palavra nula. Ela não germina, ela não dá fruto. E você pode ver, meus irmãos, na nossa igreja, em várias igrejas por aí, está cheio de gente assim. Gente que está na igreja preocupada com as coisas de ter. E tem pastores que sabem disso, eles fazem campanha para o cara trazer, fazer sacrifício, para o cara dar tudo, porque precisa ter, você tem que provar Deus, você tem que cobrar Deus, você tem direito. Então, irmão, e a palavra do Evangelho que salva, ela vai sufocando. Então tem crente hoje, tem até líder hoje, pastor hoje está mais preocupado com o dinheiro e sustento dele nessa terra, do que propriamente dito amar a Deus e depender de Deus.
Eu vi uma pregação, ou parte de uma pregação ontem, antes de ontem, acho que foi o Edson que enviou, de um pastor na Assembleia de Deus, não me lembro que lugar que era, ele pregando o seguinte: os grandes líderes hoje, os caras têm carrão, os caras têm avião, os caras têm dinheiro, guarda dinheiro e junta dinheiro, e a maioria dos líderes das igrejas pequenas que eles têm, os caras estão andando de bicicleta, passando fome, porque os caras não estão nem aí, os caras querem mais, quer ter. Essa é a tônica do mundo de hoje. Aí eles passam isso para as pessoas querem viver isso hoje. Pô, eu não estou falando que você não pode ser abençoado, eu não estou falando que você não pode ser rico, que Deus te torne rico, que Deus te abençoe, que Deus te capacite. Irmão, nada a ver com o que eu estou te falando aqui, tá? Eu não sou contra isso. Mas toma cuidado, para quando você tiver isso, você não chegar numa posição e falar assim: é o seguinte, eu tenho a minha vida, eu acho que eu não dependo mais de ninguém, tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro. Então, cuidado. Que em várias partes do mundo, inclusive ano passado na Itália, tinha gente que tinha casa, carro, dinheiro, guardado, tudo bonitinho, veio um terremoto, derrubou tudo. Aí a pessoa ficou sentada na porta chorando que tinha perdido tudo. Não põe o teu coração nas riquezas, põe o teu coração em Deus. Ele é a maior riqueza que você pode ter. O resto é resto. E Deus, Ele tem desejo de abençoar os filhos dEle, mas Deus conhece o teu coração. Por isso que você precisa provar o teu próprio coração e medir que nível que está o cristianismo dentro de você. Por último, Jesus fala de um solo que é frutífero, de um solo que dá fruto. E no versículo 15 ele diz: as que caíram em boa terra são os que, segundo a palavra de Lucas, são os que com o coração bom, generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto, e ainda esse fruto ele dá com perseverança. É interessante que nessa palavra aqui, nessa passagem, Lucas, ele cita essas características interessantes. Quando ela recebe a palavra do evangelho, se ela tem um coração bom, se ela tem um bom terreno, ela se torna uma pessoa boa. Ela recebe aquele negócio de: puxa, que legal, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser assim. Ela se torna uma pessoa humilde. Ela se torna uma pessoa harmoniosa. Ela passa a ter prazer em se relacionar com as pessoas, até para mostrar o que Jesus fez na vida dela. Segunda qualidade que Lucas fala, essa pessoa passa a ser uma pessoa generosa. Ela tem uma boa índole, ela tem um bom caráter, ela abençoa os outros, ela se preocupa bastante com os outros. Terceiro, essa pessoa ela é ouvinte da palavra, ela ouve a palavra e ela pega aquilo dentro do coração dela e ela medita naquilo, ela pensa, ela vive refletindo, ela vive estudando, coloca no coração, aprende de boa vontade, segundo Lucas falou. Eu nunca me esqueço aqui também uma pregação de muitos anos atrás da minha irmã, e ela citou algo que está gravado na minha mente. Ela disse: aquele que ouve a palavra e retém, é como ela citou o animal na época, eu não me lembro, mas o camelo é assim, né? O camelo ele tem uma reserva, que ele pega, mastiga e guarda. Ele tem uma reserva de comida e de água. E quando ele está com fome, ele pega aquilo ali de novo e dá mais uma mastigada para mandar para o estômago. O camelo tem essa característica. Ela falou: a gente devia ser assim, a gente devia pegar a palavra, reter e mastigar ela na segunda-feira, mastigar ela na terça, mastigar ela na quarta, até aquilo virar uma palavra rema dentro do nosso coração que não sai nunca mais. E é o que Jesus está falando aqui. Essa pessoa que é ouvinte da palavra, ela reconhece a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você tem ouvido a voz de Jesus? Quarto dessas questões aqui, ele diz o seguinte: essa pessoa ela retém a palavra. Essa pessoa, em quinto lugar, é frutífera. Ela não guarda para si o que ela receber de Deus, ela multiplica isso, ela leva para outras pessoas. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22, 23, 24 e 25, ele escreveu: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes,
enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, ele sai e logo esquece a sua aparência. Tipo assim, ele penteia o cabelo e fala assim, sai ali fora e fala, mas eu pentei para o lado direito ou para o lado esquerdo hoje? Será que eu penteei o cabelo hoje? Será que eu tirei as remelas do olho? Ele nem lembra. É a pessoa que contempla, ele dá aquela... Ele está citando esse exemplo. Agora, 25, ele diz, o homem que observa, a arte de observar novamente, atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Ele diz o seguinte, será feliz naquilo que fizer. Você entende agora, meu irmão, porque muita gente está nas igrejas por aí, são infelizes, vive correndo para lá e para cá, porque ele não ouve a palavra. E quando ouve, o diabo vem e arranca, ou então as coisas da vida sufocam, porque ele não ouve aquela palavra assim, ele retém, não. Porque hoje em dia as pessoas estão buscando ouvir o que elas querem. Eu fui naquela igreja, mas a palavra lá é muito dura. Eu vou numa igreja que fala para mim que eu tenho que ser vencedor. E meu irmão, eu não preciso falar para você que você é vencedor, porque a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. Não, mas eu quero numa igreja que fala que Deus vai mandar a bênção dele para a minha vida. Meu irmão, eu não preciso te falar isso, porque Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção na região espiritual. Então quem não conhece Bíblia, ele vive de igreja em igreja, buscando o que ele quer ouvir. Quem conhece, ele persevera. Passa dificuldade, vem a chuva forte, ele persevera. Vem a tempestade, os ventos, ele persevera. Porque ele sabe que tem um Deus que cuida dele, está com ele todo momento. Meu irmão, Deus anda com a gente todo momento. O problema é que hoje as pessoas não ouvem mais a voz do Senhor. Por isso que Paulo, quando estava preparando Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. O que ele quis dizer? Timóteo, você está aí na luta? Eu estou perseverando. Já sofri tanta coisa. Se você ler no livro de Atos o que Paulo passou, as dificuldades que Paulo enfrentou, açoites, naufrágios, pessoas que o prenderam, apedrejaram, e ele permaneceu firme, porque no dia que ele ouviu Jesus falar no ouvido dele, ele falou, hoje a minha vida mudou. O problema é que hoje as pessoas ouvem Jesus falar, e ele fala assim, Jesus, eu quero que você mude, mas esse negócio aqui tem que ficar assim, tá? Esse também tem que ficar assim. Eu vou fazer o que você quer, mas isso aqui tem que ser assim. Não. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele vem e faz tudo novo. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas, tudo... É isso que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Para encerrar aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Jesus disse o seguinte, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Jesus está para voltar e buscar a sua igreja. Quem faz parte da igreja de Cristo aqui? Como eu falei semana passada aqui, meus irmãos, tem muito achólogo hoje em dia. Eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que esse pastor aí está errado. Você pode achar o que você quiser. Eu estou te trazendo argumentos e verdades bíblicas. Jesus falou sobre isso. Jesus disse que existiria esses 4 tipos de solo. Eu não quero perguntar aqui que tipo de solo é o teu, porque não vale a pena. Acho que você tem que se responder diante de Deus, que tipo de solo é o teu coração. Agora, uma coisa eu quero que você medite nessa manhã, para a gente participar da ceia. Valeu a pena o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas?
Ah, pastor, valeu a pena. Poxa, então se valeu a pena, assuma um posicionamento hoje diante de Deus. Deixa Ele mudar a tua vida. Para de viver essa vida com um pé lá e um pé cá. Assuma um relacionamento com Deus vivo e poderoso. Pastor, mas os outros vão falar, os outros são os outros. Salvação é individual. Que o teu terreno hoje seja um terreno frutífero. Que a palavra de Deus possa estar no teu coração, que você possa remoê-la todos os dias, que ela possa mudar a tua vida, o teu caráter, e que você seja uma bênção aonde você estiver. Amém, irmãos?